Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez no nosso home office, né? Estamos aí na educação remota e estamos hoje com a nossa aula de religião sobre diversidade cultural e religiosa. Então, nas nossas últimas aulas, nós estávamos falando um pouco sobre o papel da religião na sociedade, a diversidade religiosa, e hoje eu quero novamente trazer esse tema para nós, né? Quando nós falamos em diversidade cultural, nós percebemos que cada país tem a sua cultura, tem o seu povo, tem a sua forma de ser, os seus comportamentos, a sua gastronomia, a sua culinária, as suas festas e as suas tradições. E também as suas religiões. Então, lembra o que eu falei para vocês? O mundo possui mais de 4.000 religiões. Isso as que são registradas e conhecidas pela sociedade, pela ciência. Existem religiões e não são conhecidas, pequenas religiões de pequenos grupos indígenas. E aqui eu trouxe hoje alguns materiais para mostrar a vocês um pouco da diversidade religiosa do mundo. Eu vou mostrar alguns materiais e vou falando um pouco para vocês sobre cada um deles, né? Aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra do escritor Léon Denisard Hippolyte-Rivail, o professor Allan Kardec. Ele era um francês e no século XIX, 1857, ele recebeu uma revelação que teria sido do mundo espiritual e escreveu, ele codificou, o que é codificar, professor? É reunir, juntar e aí publicar. Ele reuniu todas essas informações e aí ele escreveu este livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Vale destacar que o Brasil é o maior país do mundo com adeptos, seguidores da religião espírita kardecista. Aqui eu tenho para vocês a Bíblia Sagrada, é a Tradução do Novo Mundo, que é a edição das Testemunhas de Jeová. É bem interessante, né? As Testemunhas de Jeová são um movimento religioso fundado por Charles T. Russell nos Estados Unidos, no século XIX. Movimento Millerita, que era um movimento que previnha a volta de Cristo e o fim do mundo, né, o Armagedon, e deu origem a esses movimentos religiosos, os adventistas, as Testemunhas de Jeová, os próprios mormons surgem nesse período, e as Testemunhas de Jeová estão presentes em todo o Brasil e no mundo inteiro, né? Então, essa edição, inclusive quem tiver interesse, né, pode adquirir com o pessoal dos carrinhos, né, das Testemunhas de Jeová. Se você dar seu nome, você pedir, que eles entregam para você um exemplar da Bíblia Sagrada gratuitamente. Nós temos também aqui o livro da religião Cultura Racional, que é uma religião brasileira. O nome deste livro é Universo em Desencanto. Tim Maia foi um dos seguidores dessa religião. Existe até músicas que Tim Maia gravou, né, discos, sobre esse movimento religioso, e esse livro chamado Universo em Desencanto, que fala sobre a doutrina da religião. Nós temos aqui também, este livro chama-se O Catecismo Maior de Martinho Lutero. Então ele é um livro que fala sobre a reforma, né? A reforma protestante na Alemanha. Está falando sobre Martinho Lutero, o fundador das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas. Foi Martinho Lutero que vai dar origem, né, às igrejas evangélicas. Quem tiver interesse pode pesquisar um pouco mais. Eu tenho aqui um livro chamado Janelas para o Mundo Transcendental, que fala sobre as religiões da Índia, mais especificamente sobre uma religião chamada Hare Krishna, que venera Krishna, né? Que Krishna é o que, professor? Krishna é um santo do hinduísmo. O hinduísmo é a religião da Índia. Então nós temos aqui várias ilustrações
mostrando os deuses da Índia. Então vejam que a diversidade religiosa no mundo ela é muito rica. Se você for para a Oceania, onde é, pessoal? Lá onde fica a Austrália, Nova Zelândia. Se você for para a Oceania, você vai ver vários povos aborígenes lá. Os povos aborígenes são os povos que vivem nas ilhas, ou os ilhotas. Você vai ver vários povos aborígenes que têm crenças diferentes. Quando você chega, por exemplo, na Ilha de Páscoa, que é uma ilha que fica no Pacífico e pertence ao Chile, você vai ver lá os grandes, aquelas grandes estátuas que representavam o quê? Os deuses, os antepassados daquele povo que vivia na Ilha de Páscoa. Quando você vai para os Estados Unidos, você vê, por exemplo, a forte presença evangélica na formação dos Estados Unidos. Quando você vem para o Brasil, você percebe a forte presença católica que formou a nossa cultura. Hoje estamos numa transição, a igreja evangélica está crescendo cada vez mais e provavelmente se tornará a maior religião do Brasil, enquanto a igreja católica está decaindo. Quando nós vamos para o Oriente, nós vemos também uma grande variedade religiosa. Na Índia, nós temos, por exemplo, os sistemas de castas indianos que regem a sociedade indiana. Nós temos os brahmanes, os sacerdotes, nós temos os párias, que são aqueles da casta dos intocáveis, Nós temos a casta dos comerciantes, a casta dos guerreiros. Então, a Índia ela é toda administrada e taxada pela religião hindu, pelo hinduísmo. Quando você vai para a China, nós temos o taoísmo, que é a religião regida pelos deuses da China. Você tem o confucionismo, que é uma religião fundada por Confúcio, ou então Confúcio, que rege o quê? A veneração aos antepassados, aos mais velhos, a obediência à lei, às leis do Estado, ao governo. Quando você vai para o Japão, você tem o Shintoísmo, a religião dos deuses. Então lá você tem os kamis, que são os deuses do Shintoísmo. Você tem os yokais, você tem os yureis, que são os fantasmas do Japão. Então você tem toda essa diversidade religiosa. Vejam que cada lugar que você vai, existe uma característica cultural e religiosa. E geralmente a religião, ela impregna todas as formas de cultura desses povos e dessas sociedades. Vejam que quando a gente vai, por exemplo, quando você vê uma foto, um vídeo de um tótem. O que é um tótem, professor? Parece uma coluna com vários rostos, de animais, de pessoas, de homens. Aquilo ali representa os antepassados, por exemplo, no Canadá, os índios inuits. Para quem não sabe, o Canadá possui povos indígenas, os povos nativos do Canadá. Quando você vai aqui para o Brasil, os índios tupis, os guaranis, cada um tem a sua forma de ver Deus, de ver Tupã, de ver a divindade maior. Então veja que são milhares e milhares de religiões, milhares e milhares de crenças. Veja que a diversidade cultural e religiosa é riquíssima e imensa. Mas vejam bem, gravem isso. Não existe uma única religião verdadeira. Não existe uma religião que seja a certa. Todas as crenças são verdadeiras. Todas as crenças são únicas. Ninguém deve jamais insultar e questionar a fé do próximo. A fé nasce no coração e no inconsciente de cada um. Até mesmo o ateísmo é uma forma de você acreditar, não em Deus, não em uma divindade, mas você acreditar no homem, na raça humana e na ciência. Então gravem. Hoje nós trabalhamos o quê? Cultura, diversidade e religião. Então nós aprendemos o que hoje o mundo possui inúmeras religiões, inúmeras crenças, e todas elas estão presentes na cultura do homem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula, espero que vocês possam conseguir assimilar um pouco do que eu transmiti para vocês. Desejo aqui o meu forte abraço. Estudem, se dediquem, se esforcem. Até a próxima, pessoal.